Pois bem, o Redd ele vai construir uma espécie de experimento, ficou conhecido como experimento de Redd, está mostrado aqui, nós vamos explicar isso daqui a pouco, e durante essa apresentação, esse experimento, Redd ele tenta pôr por terra a ideia da abiogênese, usando, obviamente, um experimento simples, em que ele se justifica dizendo que as larvas que se desenvolvem sobre o material em decomposição é originado de outro ser vivo. No caso aqui, o ciclo de reprodução das moscas que pousam sobre o alimento, deixam seus ovos. Aí, para relembrar vocês, a maioria dos insetos, em especial as moscas, nós temos um procedimento de desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento indireto. Vai formar um ovo, esse ovo vai ser posto, colocado em alguma superfície. Depois, dentro desse ovo, vai se desenvolver uma larva. Esse ovo eclode, essa larva sai. Ela desenvolve um procedimento de se alimentar do meio orgânico. Depois ela vai passar por um processo de encasulamento, que a gente chama de formação de pulpa, tá? Um casulazinho. E depois forma um imago, ou seja, um indivíduo adulto. Então eu passo por um procedimento, desde o ovo, larva, pulpa e o imago, que é o adulto. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento indireto, tá bom? Isso, obviamente, vai ser visto nos procedimentos de reprodução e desenvolvimento embrionário. Então, o que acontece? Esse mecanismo todo, forma novos indivíduos a partir de reprodução. Então, o Redd quer fazer o seguinte, quer explicar à época este mecanismo. Então, ele faz o seguinte, ele coloca dois recipientes, nós vamos chamar aqui de recipiente 1 e recipiente 2. No recipiente 1, ele coloca peixe e carne, podia ser qualquer outro tipo de matéria orgânica, mas ele coloca peixe e carne, automaticamente deixando alguns dias aqui, isso vai entrar em processo de putrefação. Pois bem, o Redd ele coloca a gaze, tá, sobre uma espécie de tecido, tracejado sobre o material em decomposição, que impede que as moscas tenham acesso a esse material, ou seja, não venham a eliminar os seus ovos, a colocar os seus ovos sobre esse material, no recipiente 1. No recipiente 2, ele coloca os mesmos materiais, um pouco de peixe e carne, deixa lá alguns dias, mas deixa aberto. Depois de alguns dias, ele percebe, retirando essa gase, percebe que no recipiente 1 não há larvas sobre esse material. O material entrou em decomposição, porque todos nós sabemos hoje, à época ainda não sabia-se, mas hoje nós sabemos que fungos e bactérias vão se depositar sobre o material e vão provocar o processo de decomposição. No item 2, no recipiente 2, que foi aberto, ele percebe a formação de larvas. Tá? A formação de larvas no recipiente. Ok? Então ele chega a um consenso que a sua hipótese, ela foi justificada a partir do experimento. Qual era a hipótese dele? Ele dizia, olha, se as larvas se formam na carne, no peixe, no material em decomposição, a hipótese é o seguinte, é que elas sejam produzidas a partir dos ovos das moscas que ali se encontram. E ele chega e faz o experimento, então o processo de dedução dele está correto. Depois de ele efetuar esse experimento, ele percebe que ele está correto. Mas essa questão da discussão entre a biogênese e biogênese, ela não para por aí, tá? Apesar depois desse experimento, a força da abiogênese ter decaído um pouco, ou seja, aqueles defensores do processo de abiogênese ficaram meio ressabiados após o experimento de Francisco Redd, a coisa não parou por aqui, tá? Então surgiram novas discussões, tá? Principalmente a partir
da descoberta desse pesquisador, né, feita por esse pesquisador holandês, que eu me recuso a pronunciar o seu nome, né? Inclusive nós já aqui, lá no módulo 1, nós estudamos um pouco dele, o surgimento dos indivíduos, dos micro-organismos e também dos primeiros indivíduos celulares, tá? Inclusive ele chama as primeiras observações de animálculos, tá? Ou animáculos, porque parece com os primeiros animais, seres vivos que ele descobre. Então, esse camarada, tá, que viveu inclusive também, meados do século XVII, já início do século XVIII, ele faz observação com um microscópio simples. A partir dele que também se estuda um pouco da citologia, né? As primeiras observações sobre estruturas celulares é feita também por esse indivíduo. Esse pesquisador ele descobriu os micro-organismos, ele percebe que em material muito pequeno, e percebe também que esses micro-organismos estão espalhados em material orgânico e sobre superfícies de estruturas, e aí vem à mente bactérias, fungos, protozoários, né? Muitos vermes pequenininhos foram vistos ao microscópio. Então, preste bem atenção. A teoria da abiogênese estava sendo confrontada com o experimento de Francisco Redi sobre a questão das larvas dos cadáveres. E agora surgem micro-organismos que parece que a biogênese, ela parecia adequada para explicar o surgimento de seres tão pequenos, tá, presentes em quase todas as superfícies, e que porventura viessem a se formar a partir de reprodução. Então, novamente, a biogênese ganha força com o aparecimento dos micro-organismos. Por quê? Como é que, por exemplo, sobre a carne em decomposição não surgem bactérias, seres tão minúsculos, tão pequenos, estariam ali sobre aquele material e que poderia ser produzido por reprodução. Então não se conhecia a época os mecanismos reprodutivos, então, consequentemente, ela novamente ganha força. Claro, ela vai ganhar força até certo momento, até certa estrutura. Essa discussão demora um pouco, até certo momento parecia solucionada. Porém, nós temos aqui mais um experimento, mais um pesquisador, desta vez um francês chamado Louis Joblot, tá? Mais conhecido como Joblot, que viveu de 1645 a 1723, e no período de 1711, ele elabora um experimento usando caldo nutritivo, à base de carne, caldo de carne, em que ele coloca em 2 grupos de recipientes. Primeiro ele faz o experimento dele, aquece o caldo nutritivo por algum período, depois esse material é tampado, tá, por uma estrutura que eles chamam à época de pergaminho, que é uma espécie de tecido animal, coloca aqui, forma a estrutura, né, já está vedada aqui. Depois de alguns dias, esse caldo nutritivo aparece sem micro-organismos, tá? Aqui ele não tem micro-organismos nesse caldo. O Joblot faz o seguinte, aquece o mesmo caldo nutritivo, claro, uma parte desse caldo nutritivo, né? Não é o mesmo aqui em cima, parte do mesmo caldo, e agora ele deixa o recipiente aberto. Faz esse aquecimento no caldo nutritivo, deixa por algum período de dias esse material exposto ao ar e, consequentemente, depois de um período em dias, ele encontra o frasco com micro-organismos. Com micro-organismos. O Joblot ele faz o seguinte, pensando ele que chegaria um consenso na comunidade científica sobre a origem dos seres vivos, ele afirma o seguinte, que pelo fato de ter aquecido o material, qualquer ser vivo que estivesse aqui deveria ter morrido. Então, em um período de dias, o que é que ele acreditou? Logo após o aquecimento, ele fecha
pelo fato desse frasco não ter acesso ao ar, ele diz que não poderia ser criado nenhum indivíduo a partir do caldo. Por quê? Porque a criação dos organismos estava vinculada, estava ligada diretamente a uma espécie de semente que originaria os seres vivos, e essa semente estaria no ar. Coisa que acontece aqui embaixo, pelo fato de aquecer, se houvesse qualquer micro-organismo, mataria o micro-organismo. Pelo fato de deixar alguns dias esse recipiente exposto, então parte do ar, obviamente, entrou em contato com o caldo nutritivo, e por isso foi suficiente para causar a formação, o surgimento de novos seres. E ele diz que esse ar, ele possui uma espécie de sementes da vida, ou um princípio qualquer que estaria relacionado ao ar. Jabot, ele espera que, com isso, ele tenha conseguido organizar a estrutura e terminar com essa polêmica em torno da abiogênese, tá? Mas nós sabemos que muitos outros naturalistas, pesquisadores, também estavam interessados em fazer essa discussão.